Olá, você que nos acompanha. Qual é o assunto? Está de volta trazendo um assunto muito factual, que é essa questão dos fenômenos climáticos que estão acontecendo em todo o planeta. É pulverizado, porém, nos últimos dias, a gente está gravando essa matéria no dia 6 de setembro, aconteceram fatos lamentáveis no Rio Grande do Sul. Até o momento, atualização, 31 mortos no Rio Grande do Sul, e tivemos fenômenos também aqui no oeste de Santa Catarina. Mas, como eu falei no início, é pulverizada essa informação de registros de efeitos climáticos severos em todo o planeta. O Havaí, que é um estado dos Estados Unidos, né, uma ilha que foi totalmente carbonizada. É normal? É cíclico? Esse é o nosso assunto de hoje, com um geógrafo, sargento do Corpo de Bombeiros e coordenador regional da Defesa Civil, Luciano Peri. Tudo bem, Peri? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando com um amigo. Olha, nós conversávamos semana passada, né, sobre esse assunto, e nunca foi tão factual, porque do fim de semana até a metade dessa semana, a gente está gravando uma quarta-feira, véspera de feriado, 7 de setembro, muitas tragédias aconteceram, principalmente envolvendo vidas humanas no Rio Grande do Sul, né, Peri? Exato. Para que você tenha uma ideia, né, a nossa região, né, e o nosso estado, e vamos dizer, acho que o sul do mundo vem sofrendo muito com desastres. Quando a gente fala de desastres, para que você tenha uma ideia, né, no ano passado, no ano 2022, a nossa regional de defesa civil atendeu 20,4% de todos os desastres de Santa Catarina. Então, nossa, falando, né, de 1/5 de todos os desastres aconteceram dentro da regional, que são 20 municípios que a gente está atuando. Se a gente ampliar isso para todo o Grande Oeste, a gente chega a 42%, né, de todos os desastres que aconteceram. Então, quase a metade, então. Quase a metade. No ano passado aconteceu isso. Se eu for para o ano 2021, esse número aumentou para a nossa regional, foi 25%. Né? Por que isso, Peri? Que bom, importante esse dado que você nos traz, mas existe uma explicação científica para isso? Então vamos lá. O que a gente vem entendendo, né? É muito importante analisar alguns contextos, né? E você foi muito feliz quando você disse assim: será que os eventos são cíclicos ou não? Né? Existem alguns estudos que mostram que alguns eventos eles são caracterizados de forma cíclica e de períodos em períodos eles voltam a acontecer. Mas o que a gente vem identificando hoje, principalmente em eventos adversos de grande intensidade, é que nos últimos 30 anos, isso até é um objeto de uma pesquisa que eu fiz, nos últimos 30 anos a nossa região vem tendo um aumento significativo do número de desastres. Né? E aí quando a gente começa a entender é o quê? Os principais desastres que estão afetando a nossa região, e aí para justificar até minha fala, são o excesso de água ou a falta de água e as tempestades severas. E isso é um fator que tem que ser levado em consideração por 2 pontos. O primeiro, nós estamos localizados numa região que a gente chama das médias latitudes. O que é isso? Né? Uma condição geográfica deve ser identificada, que as médias latitudes é onde nós sofremos algumas influências climáticas bastante grandes. A primeira dela, né, os corredores de umidade, né, que vêm da Amazônia, de ar quente, né? Úmido, né? E os outros corredores, né, de ar frio, né, seco, que vem da Cordilheira dos Andes. Esses 2 corredores eles acabam chegando, se deslocando e tendo uma convergência exatamente na região, né, no oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, noroeste do Rio Grande do Sul e leste da Argentina, aonde que essa linha, em alguns pontos, existe um estudo, inclusive a depressão del Chaco, que se chama, né, em uma área mais direcionada à região da Argentina, mas que pega parte do Brasil, é a área onde que a gente tem, né, a probabilidade de maior incidência de tempestades severas. Então, você tem um fator climatológico e um fator geológico. Mas isso sempre aconteceu, né? Exatamente. Aí que tu quer chegar, né? É isso que eu quero aumentou? chegar. Por que aumentou? Então, se a gente entra nesse viés de por que aumentou, então o IPCC, né, que é o Organismo da ONU para as Mudanças Climáticas, ele fez o estudo, e o estudo foi apresentado em novembro de 2022. Ele mostra várias alterações e mudanças climáticas em decorrência do próprio processo de mudança climática, né? E não é se temos ou não temos, nós temos e como elas estão atuando, né? E ela traz para o sul do mundo, onde tem a nossa localização exatamente, ainda, né, uma certa dúvida, não se tem ainda
baseado nesse estudo do IPCC, quais serão os danos, né, em decorrência das mudanças climáticas. Mas ele tem 2 fatores que diz. O primeiro dele, nós teremos chuvas mais intensas em um curto espaço de tempo. E o segundo ponto que ele está apresentando nesse estudo é que as tempestades serão mais severas e teremos um espaço mais prolongado com falta de água. Calor um pouquinho mais alto, né? Falta de água, e quando acontece a chuva, acontece seguida de uma tempestade, de forma torrencial e bastante localizada. Por que eu estou falando isso? Para a nossa região já temos essas características, exatamente por efeitos El Niño e Laninha que nós temos. Né? Agora estamos, né, no evento El Niño, sendo influenciado as condições dos últimos eventos. Para quem não sabe, desculpa interrompê-lo, muita gente não sabe o que é o El Niño. Exato. O que é a Laninha. Como professor de geografia, né? É muito interessante como um bom isso. Professor de geografia. Né? A gente tinha a explicação do seguinte, né? O menino e a menina. Né? Então, a menina, que é a Laninha, principalmente para a região sul, né, de Santa Catarina, vamos falar para a nossa região sul do mundo, ela traz a questão da falta de água, ou seja, a estiagem. E o menino, que é o El Niño, traz para nós a grande quantidade de chuva. Que é o que a gente vive agora. Que é o que a gente vive agora. E é interessante dizer o seguinte, né? Climatologicamente, a primavera é mais chuvosa, né, na nossa região. Então, você traz uma primavera mais chuvosa, com um evento El Niño, com um nível, né, extremo 2, né, é o que se configurou. A escala vai até? Vai até 3, né? Então nós estamos, né, e pode se prolongar isso, pelo que vem trazendo alguns estudos. Então, só para você entender, de que naturalmente é chuvoso, com o evento El Niño, então nós temos a probabilidade dos próximos meses, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, né, serem meses de mais chuva e com maior incidência de tempestades. E aí, para responder a pergunta, né? Então, o que acontece? A nossa região é uma região que sofre com desastres por condições climatológicas e geológicas, e esses eventos eles vêm acontecendo exatamente com um fator multiplicador pelas mudanças climáticas. Só que a gente não sabe ainda a qual intensidade ele vai ser. Por quê? Porque o estudo não mostra qual é a real intensidade ainda. Ele pode ser uma intensidade menor, ou pode ser uma intensidade muito, muito grande. Então, essa é a nossa grande preocupação, Márcio. Você entende? É isso que nós temos que entender. E principalmente, né, o grande desafio é como conviver com os desastres. Como conviver com esse tipo de eventos que estão assolando a nossa região. Essa pergunta eu vou te fazer, porque a Defesa Civil está fazendo um trabalho muito bacana, né, junto às escolas e também à comunidade. Não adianta você ter uma Defesa Civil profissional como nós temos, se a população não saber como agir no momento de um desastre. Mas a gente falou do sul do mundo, né? Esses eventos estão acontecendo. A Terra, como tu me falava há alguns dias, é um organismo vivo, né? Vivo, exatamente. Então, o que acontece na Europa tem influência na América do Sul, o que acontece na África tem influência na América do Norte, né? E tem um estudo divulgado hoje, inclusive nessa quarta-feira, dia 6, pelo Observatório Europeu Copérnicos, que a temperatura média mundial durante junho, julho e agosto, no hemisfério norte, foram as mais elevadas já registradas pelo Observatório Copérnicos, né, nessas temperaturas médias mundiais durante esses 3 meses de verão no hemisfério norte, que vive o verão, nós vivemos, entre aspas, um inverno muito quente. Qual é a influência desses eventos no hemisfério norte com do hemisfério sul, que vive o El Niño? O mundo está em colapso? Como é que é difícil falar sobre isso, né, Peri? Mas nos estudos que você lê, o que a gente pode falar para quem está nos acompanhando? É um efeito de um aquecimento global que está acontecendo, muitas vezes negado que realmente exista? É importante esse estudo, por quê? Porque o Copérnico é um instituto que é muito respeitado. Então, essa é uma informação que traz de uma credibilidade, né, tamanha. O próprio secretário-geral da ONU, o Guterres, ele falou o seguinte: o mundo está em ebulição. Né? E ele vem trazendo, e a própria ONU vem trazendo algumas informações. Por que eu trago? Né? São organismos oficiais com informações, né,
principalmente, né, da Organização Mundial de Meteorologia, onde que traz algumas informações de que nós estamos já sofrendo eventos diretos em razão das mudanças climáticas. As intensidades que estão sendo diferentes. Aí quando você fala assim, o que interfere, né, a região norte? Vamos dar um exemplo bem claro. Não sei se você lembra, algum tempo atrás a gente teve, né, nós tivemos as cinzas de um vulcão, né? Que acabaram se deslocando para nós. Por quê? Como você falou, a Terra é um organismo vivo e nós temos várias situações, principalmente as correntes de vento e as correntes marítimas. Então, o que acontece em um determinado local, elas são lançadas e são direcionadas para os outros hemisférios, para as outras regiões que fazem isso. Então, o que hoje, de forma básica, assim, né, de uma forma muito simplista, quando você fala do aumento da temperatura, nós vimos o que aconteceu, e você falou anteriormente, das ilhas do Havaí, que acabaram sendo dizimadas, acabaram sendo queimadas. Isso gera para nós uma maior quantidade de sedimentos dentro do mar e faz com que ocorra, de forma indireta, na maioria das vezes, um aumento ou diminuição da temperatura. Tá, Pri, mas o que isso influencia? Influencia nos eventos de El Niño e Laninha, que para nós influenciam diretamente na questão climática. E isso é uma situação que muitas vezes é difícil, né? E aí, se a gente falar de uma janela geológica, nós estaríamos falando de, no mínimo, 30 anos. Né? Nossa, é muito tempo. Então, muitas vezes nós estamos colhendo alguns efeitos de alguns eventos que vêm sendo, né, criados há muito tempo atrás. Se a gente pensar desde lá da Revolução Industrial até agora, então esse é o grande viés. Né? E o que nos preocupa, né, Márcio? Hoje, como a nossa população entende essa informação, e mais do que isso, né, qual é o ponto ou qual é o local seguro para a gente tentar minimizar esse tipo de risco? Será? E aí eu vou trazer um exemplo de 2008. Né? 2008, quando aconteceram as cheias do Vale, as pessoas que estavam lá, elas entendiam que o risco era no Vale, né? No fundo do Vale. E o que acontece? Eles saíram do fundo do Vale porque sobe, né, o rio, e eles foram para o topo, né, do Vale. E o que acontece? Choveu tanto, que liquefez, né, dissolveu o vale. As pessoas que estavam, né, nas barrancas do vale desceram e acabaram, muitas delas, né, morrendo, se machucando, sendo feridas, que foi um dos maiores desastres de Santa Catarina. Né? É um desastre, quem sabe, parecido com o que está acontecendo agora com o Rio Grande do Sul, que decretou calamidade pública, como você falou. Então, o que acontece? Você conhece uma linha de trabalho, mas você acaba sendo surpreendido, né, por essa mudança que vem de uma intensidade muito grande. Então, hoje, né, existe uma correlação com outros eventos, sim, e o grande desafio nosso é entender como essa correlação vai se apresentar no microclima. E o que é o microclima? É onde a gente está, na cidade que a gente está. Por que em alguns locais é mais quente em determinado ambiente da cidade e outro local não é tão quente? É porque é mais arborizado ou é porque tem mais estruturas que conseguem refletir a luz? Então, é isso que nós temos que estar entendendo de uma forma muito clara. É muito complexo para você tentar explicar, né? Nem os maiores cientistas do mundo têm uma explicação lógica. E um consenso, né, Márcio? Isso é bem interessante. Não existe consenso, né? Não existe um consenso ainda dos cientistas. Por quê? Porque tem uma linha de pensamento que diz que não, e tem uma linha de pensamento que sim, está havendo essa... Então, é muito importante entender isso, né? Por quê? Porque aqui, como eu falei, de uma forma muito simplista, muito básica, né? Mas existem discussões, né, científicas, técnicas, há muitos e muitos anos, tentando entender de forma direta quais são as correlações. E algumas vezes você consegue ter informações, outras não. Então é difícil isso. Né? Nós tivemos, inclusive, nessa semana, aqui na comprovação, teve, acho que foi final de semana, e foi identificado ontem pela Defesa Civil, um tornado, né, aqui na região. Isso, foi no município de Santa Cecília, né? E, Márcia, é bem interessante isso que você fala, porque, né, se a gente falar dessa questão de tempestades severas, então aquela região que eu falei, né, do oeste de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Argentina, é a segunda região com maior risco de tempestades severas. Então, o que acontece? A primeira região é a região de Oklahoma, dos Estados Unidos, a segunda é a nossa. E você está entendendo? Nós estamos na segunda região do mundo com maior incidência de tempestades severas. E aí a pergunta, o que é tempestade severa? Acho que é interessante entender. O que é tempestade severa, Peri? Tempestade severa é a chuva intensa, a tempestade de raios, né, o vendaval que aconteceu no último dia, né, no dia 4, o granizo que aconteceu no último dia 12 de agosto, né, e os eventos tornáticos. E aí, quando você fala do evento de Santa Cecília, é importante dizer, um outro estudo que eu fiz, nos últimos 50 anos,
né, com informações da Ipagre-Ciran e da Defesa Civil de Santa Catarina, nós registramos na nossa região mais de 70 eventos tornásticos. E aí eu estou falando do oeste, né, o grande oeste de Santa Catarina. 70 eventos nos últimos 50 anos. E esse número é um número de 2022, ou seja, o de Santa Cecília está fora, os outros 2 que foram identificados em Seara, Concórdia, estão fora. E desses 50 anos, os últimos anos, o número, diminuído, o tempo de ocorrência diminuiu? A recorrência vem diminuindo. Isso que preocupa, né? Exatamente. E a intensidade dos eventos aumentando. E aí tem 2 fatores. Nós podemos ter, primeiro, um fator lá que naquele momento você tinha uma dificuldade de registro, uma dificuldade de entender os eventos exatamente para qualificá-los. E hoje a gente tem uma qualificação de registros, e quando eu digo assim, você consegue, através, né, de imagens, imagens aéreas, drone, informações de campo, você consegue identificar isso muito claro. Existe uma preocupação exatamente em qualificar esses eventos, então pode ser que você tenha essa maior incidência. Isso pode ser uma questão documental. É tecnológica, né? Tecnológica, exatamente. Mas, hoje, nós temos o número dos eventos aumentando, e aumentando de uma forma bastante gradativa, né? E outra coisa, existe uma desconfiguração também. Mas quem sabe foi um tornado. Não, o que aconteceu aqui em Xanxerê foram ventos de 113,4 km por hora no último dia 4, e não foi configurado como uma tempestade, um vendaval. Então, ao mesmo tempo... Qual é a diferença? Exatamente. Ao mesmo tempo de que você consegue configurar, você consegue desconfigurar. Qual a diferença? Básica, simples. Um é rajada de vento, que é o vendaval, e o outro é o que a gente chama, né, de uma mudança de alta e baixa pressão, gerando para nós, né, uma nuvem funil, sim, que é o que a gente chama do tornado. E o mais difícil de tudo isso, porque o tornado você não sabe quando ele vai se formar, né? Vem a nuvem, ela começa a se formar, tem os caça-tornados nos Estados Unidos que ajudam muito, né, a defesa civil local. O ciclone é diferente, né? Começa a se formar no oceano, pode vir para o continente, mas o tornado é muito difícil, né? Exato. E é interessante isso que você fala, porque aí a gente tem o tornado, tem o ciclone, que é característico da nossa região, a gente ter os ciclones extratropicais. Nós tivemos, né, em 2004, a primeira situação, né, de um furacão no hemisfério sul, que até então, cientificamente, humanamente, era impossível ter um furacão no hemisfério sul. Então, a gente teve um furacão. Qual a diferença do ciclone e furacão? Então, vamos lá, né? Me desculpe se eu estiver fazendo muita pergunta. Não, tá ótimo. É que eu não sei, eu quero saber. Exato. Né? Eu estou ao lado de um geógrafo, de um cara que entende. Então, o que é o tornado? O tornado se forma no continente, né? Tem a nível funil. O furacão se forma principalmente na costa, no oceano, e se desloca em direção ao continente, né? O que é o ciclone? É uma alta e uma baixa pressão que se formam carregando, né, uma frente fria, trazendo chuva, trazendo vento, e ele pode ser tanto no mar como no continente. Então você tem algumas variações. O ciclone, isso exatamente. Que afeta a nossa... Que afeta a nossa região. E o furacão foi o que aconteceu na Flórida, agora se formou no oceano. Se formou no oceano. Mas até então era humanamente impossível de você ter... E quando eu digo humanamente impossível, é cientificamente, né? Exatamente pela questão da direção dos ventos, de ter um evento de furacão no hemisfério sul. E nós tivemos isso em Santa Catarina, o furacão Catarina. É verdade. Então, é isso que a gente tem que entender. Então, quando a gente fala dos 70 eventos, dos 50 eventos, dos 50 anos, dos 70 eventos, pode ter muitos outros eventos que aconteceram. E aí, se a gente pensa, né, o evento de Xanxerê de 2015, e aí se a gente trabalhar uma recorrência dos últimos eventos que aconteceram, nós estamos com uma recorrência entre 8 a 12 anos. Né? 2015, nós estamos em 2023, dá 8 anos. Né? Ou seja... Dentro de uma questão matemática, a gente tem, né, aberta a janela de novos eventos dentro de uma questão recorrente. E o detalhe é o seguinte, que onde aconteceu o corredor do tornado, aqui em Xanxerê 2015, pode ser que não aconteça no mesmo lugar, né? Mas você me trouxe uma preocupação em conversa fora do ar há alguns dias, de que onde passou o tornado, havia Mata Atlântica preservada, ela foi derrubada, e ali foram edificados. O humano foi para aquele local, né? O local onde o tornado passou, o crescimento demográfico aumentou, populacional, de residências, estruturas físicas aumentaram nesses locais. Isso preocupa? Um tornado pode se formar no mesmo local? Existe algum estudo que
que define isso ou é muito difícil? Não, é difícil, né? Primeiro, assim, você não tem como definir a probabilidade específica, né, de ocorrência de tornados baseado nas condições, digamos, de coordenada geográfica. Lá, ele pode acontecer aqui, pode acontecer lá. A probabilidade é um tanto quanto difícil de você identificar. Mas não só isso, né, Márcio? É interessante entender de que hoje, se um evento do mesmo padrão que aconteceu em 2015, né, um F2, afetasse o mesmo local, o número de pessoas, né, as 2.188 residências que foram afetadas, esse número seria muito maior. Por quê? Como você falou, os locais onde era mata hoje se transformaram em loteamentos e tem residências. Xanxerê está tendo um crescimento populacional, então isso é normal da região, nossa região vem crescendo com isso. E aí é de novo aquela velha pergunta, né? Como nós vamos tornar a nossa população mais resiliente? Como que nós vamos tornar a nossa população mais segura, sabendo que nós temos eventos adversos que acontecem na nossa região, nós somos a segunda região do mundo com maior risco de tempestades severas, nós estamos tendo as mudanças climáticas que traz um plus, né, para a nossa condição propriamente dita de desastres, e como, né, a nossa região já foi afetada por desastres, tem uma incidência de desastres a nível de Santa Catarina, a nível regional, como que eu vou fazer para proteger a população? Então nós temos que trabalhar com várias linhas de frente. A primeira delas são mudanças estruturais, né? A gente chama de mudanças estruturantes. Você pode trabalhar e você pode, né, para quem não conhece Xanxerê ou quem queira conhecer Xanxerê e passar no local onde a gente teve o tornado, principalmente o bairro dos Esportes, o bairro Bortolom, você vê uma mudança estrutural das residências. As residências foram construídas no sistema de platibandas. O que é isso? Né? É o telhado encaixado, exatamente já prevenindo ou minimizando o risco para com as rajadas de vento. Então é uma mudança estrutural você criar isso. Hoje as estruturas de engenharia já trazem algumas ferramentas para isso. Mas o grande viés não é esse só, é as medidas não estruturantes, que aí é um trabalho que a Defesa Civil vem fazendo, né? E depois a gente pode comentar mais, que é exatamente, hoje, como você recebe o alerta de Defesa Civil e o que você faz com esse alerta? Vou falar agora, porque a gente está se encaminhando para o final, e é um assunto muito importante de falar sobre isso, né, Peri? Exato. Pode falar, Martim. Não, pode ficar. Vamos falar sobre as medidas não estruturantes. Não estruturantes. Então, a Defesa Civil de Santa Catarina ela fez um planejamento até o ano 2029. Dentro desse planejamento, ela trabalhou com 3 pilares dentro de um viés de estruturação e preparação. E esse pilar ele trabalhou inicialmente com a estruturação, né, e a preparação de equipamentos, materiais e corpus técnico da Defesa Civil de Santa Catarina. O que é isso? Criar uma estrutura de recursos humanos qualificada, com uma resposta que não seja mais do que 2 horas, as coordenadorias regionais estão próximo dos municípios, que identifique isso e possa emitir alertas e alarmes. Hoje nós temos 4 radares meteorológicos, com a previsão de instalação de 1/5, nós temos antena satelital, nós temos meteorologistas 24 horas por dia para poder identificar os eventos, os riscos, passar os alertas e os alarmes, fazer a preparação especificamente da estrutura para auxiliar os municípios, que é o segundo ponto. Estruturação dos municípios, uma mudança cultural das ações de proteção e defesa civil a nível de gestão municipal. As ações elas devem ser, as ações de defesa civil são integradas, né, e são complementares. Elas acontecem pelo município, ele não suporta, o Estado não suporta a União. Então esse é o nível que a gente trabalha. A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil trabalha esse condicionante, né? Então você precisa estruturar as defesas civis municipais. Por quê? Porque os desastres acontecem no município. Então a estrutura de defesa civil tem que ser bem qualificada. E o último deles, que eu falo que é o mais importante, e a gente atrasou ele, exatamente porque era para dar o fluxo de virada final em 2019, mas veio a pandemia, é a capacitação e a preparação da comunidade. Por quê, Márcio? Não adianta ter todos esses sistemas, não adianta ter toda essa estrutura se a população não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer na hora, né? Entende? E como é que está se dando essa capacitação da população? Então, vamos lá. O primeiro é você ter uma informação qualificada que chegue até a população. Então, hoje a gente tem várias ferramentas que possibilitam que os alertas meteorológicos cheguem através do SMS, Projeto Pioneiro de Santa Catarina, através de WhatsApp, né, através do Telegram, através das TVs por assinatura. Então, quando você tem um desastre,
que ele está no nível, né, de atenção ou de alerta, você tem essa informação que você recebe no teu celular. Então, você cria um processo de informação. Segundo ponto, nós precisamos fazer uma mudança cultural de o que representa esse alerta. E aí eu faço um exemplo. Como que a gente faz uma mudança cultural? A mudança cultural ela acontece, né, dentro de alguns princípios, uma mudança de conceitos, para uma mudança de costumes, para uma mudança exatamente, né, de ação e cultural. Então, primeiro, mudança de conceitos, entender que os desastres acontecem. Se os desastres acontecem, eu preciso entender como eu vou me preparar. Mudança, né, de costumes. Quando eu entendo que os desastres acontecem, eu mudo o costume, eu começo a repetir esses costumes, até o ponto que eu chego e faço essa repetição em família, e isso se torna um hábito. Quer um exemplo mais claro? O uso de cinto de segurança. Né? Eu sempre brinco, cara, com esse exemplo. Por quê? Porque é um exemplo vivo. Eu sou de uma geração que não... era muito difícil se usar o cinto de segurança. Né? Exatamente. E olha que situação interessante para mim. Eu entrei na Polícia Militar em 1998. O Código de Trânsito Brasileiro foi sancionado em 1998, onde dizia deve ser utilizado cinto de segurança. O meu pai usava o cinto de segurança para o guarda. Eu brinco, por quê? Porque ele passava na guarita e ele colocava o cinto por cima, né? Por quê? Porque existia uma legislação e ele não entendia qual que era a importância dessa. Eu entro na Polícia Militar e lá dizem, olha, você tem que entender que é importante, que salva a vida, que é isso, que é aquilo. Se você não fizer, você é notificado. Exatamente, né? Claro. Então, as medidas, né, educativas do Código de Trânsito Brasileiro, onde diz o seguinte, você não usa, você é notificado. Eu não quero ser notificado. E eu vou entender. Minha filha vai para a escola, né? E entende que lá começa a ter orientações de trânsito, informações do uso de cinto de segurança. E quando ela vai para o carro, a gente diz, usa o cinto. Hoje, ela usa o cinto por quê? Porque é uma questão cultural que salva vidas. Você entendeu? Essa mudança geracional. Como que a gente faz isso em defesa civil? Com duas linhas de trabalho muito claras. A primeira, a preparação, né, das gerações que estão em transformação. Então, existe o programa chamado Programa Defesa Civil na Escola, que esse ano completa 10 anos de formação. Né? Esse programa visa exatamente trazer uma formação para os alunos de 6ª ou 7ª série. Então, nós estamos falando de alunos de 12 a 14 anos. E por que esses alunos? Porque são alunos que já têm um pouco de conhecimento, já entendem, já têm uma influência dentro do seio familiar e serão a nossa geração futura. Os nossos futuros prefeitos, nossos futuros gestores, os nossos futuros, né, profissionais que estarão trabalhando. E o que acontece? O programa exatamente versa sobre entender quais são os desastres, medidas e ações a serem feitas antes, durante e após, ações de autoproteção e preparação dentro do ambiente escolar para eventos adversos. Então, quando a gente criou essa ferramenta, em 2013, a gente entendeu que deveria ser trabalhado com a estrutura de defesa civil e hoje, para você ter uma ideia, ela se tornou uma política pública de proteção e defesa civil, onde que a Secretaria de Estado da Educação, né, é parceira e o governo do estado fez um decreto que até 2024 todas as escolas de Santa Catarina, públicas, privadas, estaduais, municipais, deverão ter o programa Defesa Civil na escola. Então, todas aquelas que têm as turmas de 6ª, né, ou 7º ano, deverão ter o programa implementado. Então, você cria uma política pública e esse é o único programa a nível de América Latina, acho que eu posso te dizer, que dura 2 anos. Porque o primeiro ano você forma, você capacita, com o apoio dos professores. Então, hoje, a gente não forma os alunos, a gente forma os professores que vão dar aula para os alunos. E olha que coisa interessante, quem sabe dar aula, quem conhece as particularidades da escola, quem conhece as particularidades do aluno, não é a defesa civil, mas sim é o professor. Então, o professor já é capacitado e treinado. E o segundo ano se cria o Núcleo Escolar de Proteção e Defesa Civil. Nesse núcleo, eles vão fazer algumas ações dentro do ambiente comunitário deles. E aí um exemplo, plano de evacuação da escola, onde que os próprios alunos vão estar construindo, em parceria com os professores e auxiliando os novos alunos que entram. Você vê muito no Japão isso, né? Exato, é uma questão cultural. E o segundo, Márcio, que é um programa que eu falei que atrasou, que a gente deve estar trabalhando a partir do ano que vem, que é o programa Comunidade Segura. Sim. Como que, né, o meu pai, o seu pai recebe um alerta da Defesa Civil, né, o que é um alerta amarelo, o que é um alerta laranja, como é que isso se transforma em condição de segurança para ele e proteção para ele. Então, esse é o grande desafio. A gente levar essa informação para a comunidade, perfeito, apresentando o que é, como funciona, para que serve e ouvindo a comunidade. Né? Hoje, a gente tem um trabalho direcionado onde que nós vamos buscar, né, os centros comunitários, as estruturas comunitárias. Por quê? Porque é ali onde que as pessoas se reúnem. E esses são os pontos de referência.
E quando a gente fala em preparação da comunidade, ele precisa acontecer dessa forma. Hoje, se você recebeu o alerta, qual é a rota de fuga da sua casa? Qual é o ponto de encontro da sua família? Você tem um plano de emergência familiar? Se acontecer um desastre, né? Que documento eu levo? Que material eu levo? Então, essas são as informações que a gente vai estar trazendo. E uma que a gente chama que é muito importante é assim, qual o número de emergência você aciona em uma situação de desastre? Né? Qual o número? Muitas vezes parece uma coisa tão simples, mas você cola as placas e você não lembra. Então, quando você passa a informação, contempla ela, registra ela, e ano a ano você vai fazendo treinamento, por quê? Porque o nosso objetivo é que, no futuro, a gente possa fazer a evacuação não só da escola, mas dos bairros, das regiões. E aí a gente começa a criar os núcleos comunitários de proteção e defesa civil e a gente começa a tornar a nossa comunidade mais segura. Mas para isso é necessário o quê? Uma ação na base, onde que os nossos alunos estão entendendo e serão os multiplicadores, e uma ação na comunidade de forma direta, para poder implementar essa ação e dizer o seguinte, olha, por que você aprende defesa civil? Por que você aprende autoproteção? Exatamente para poder minimizar os riscos de vida para com você. Precisa ter uma ideia, fechando minha fala. Quando a gente pega alguns padrões mundiais, no Japão, existe a metodologia 80-20-10. O que é isso? 80% da população se autossocorre, porque tem conhecimentos, tem ferramentas, tem estruturação. 20% se autossocorre, socorre parentes, amigos e familiares que estão no entorno e próximo deles. E 10% recebe o atendimento da estrutura pública, que lá você não tem, no Japão, você não tem uma defesa civil, você tem uma agência, né, integrado com todas as outras agências para fazer ações de resposta, ações de recuperação, ações de minimização dos desastres. E por que isso? Porque muitas vezes, quando o desastre é tão grande, vamos dar o exemplo, né, que aconteceu em Florianópolis, né, o rompimento da Casan. Reservatório da Casan, né? Exatamente, 2 milhões de litros de água aproximadamente. Quanto tempo demorou esse desastre? São aproximadamente, pelo menos até o meio-dia, tinha 200 famílias que estavam... 200 pessoas, né, que estavam sendo afetadas. Quanto tempo demorou esse desastre? 5, 6, 7, 10 minutos. Qual o tempo de resposta da estrutura, né, de emergência mais próxima? Quem sabe 10 minutos. Então, a comunidade precisa aprender a fazer autoproteção. Ela precisa se preparar e ela precisa entender a importância disso. Então, esse é o viés que a Defesa Civil está tentando trabalhar e, principalmente, está buscando esse processo que não é de agora. É um processo que já faz 10 anos. E, para que você tenha uma ideia, falando na questão geológica, 30 anos, na questão de mudança cultural, também 30 anos. Né? Mais do que isso, entre 20 e 30 anos, podendo chegar até mais. Então, daqui a 20 anos, não estaremos mais na Defesa Civil, né? Já estaremos aposentados, não estaremos mais na rádio, quem sabe, né, Márcio? Mas estaremos como cidadão, lá na ponta, auxiliando e apoiando e entendendo exatamente qual que é a importância dessa preparação. E que legado deixado, né? Porque esse 1/3, né, desses 10 anos, esses 30 aí, para uma questão de mudança cultural para existir, porque o grande passo foi dado, né? Hoje a Defesa Civil é profissional formado, por pessoas altamente capacitadas, agora sim incutir nos futuros homens e mulheres da nossa sociedade a importância da Defesa Civil e, ao mesmo tempo, o próximo passo, orientar as pessoas que já são os homens e mulheres, idosos, enfim, para onde ir, como fazer e qual a importância das cores de alerta. Peri, muito obrigado. Esse nosso tema ele é longo, ele é rico, ele é importantíssimo, principalmente porque estamos no segundo corredor de maior desastres, né, provocados aí pelo clima do planeta, só ficando atrás de alguns estados dos Estados Unidos, nós aqui de Santa Catarina, principalmente, né, aqui do Oeste. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho e muito obrigado pela aula dada aqui no nosso podcast. Não, eu que agradeço a possibilidade de estar conversando com vocês. E eu fecho dizendo o seguinte, Defesa Civil somos todos nós e nós estamos há 50 anos juntos ajudando a proteger a comunidade. Muito obrigado a ele, que é geógrafo, sargento do Corpo de Bombeiros e coordenador regional da Defesa Civil e cidadão, Luciano Piri. Qual é o assunto? Falamos de clima. A gente volta na próxima semana com outro assunto.